Na verdade, assim, a psicologia em si, ela sempre teve na minha vida. E eu sempre falo, é engraçado, que eu pergunto pra minha mãe, eu fui perguntar pra ela esses dias, porque me perguntaram isso. Por que você escolheu ser psicóloga? E eu falei, mãe, quando que eu escolhi ser psicóloga? Ela falou, você sempre falou que ia ser psicóloga. Desde criancinha. Então, a psicologia, eu até tentei, eu comecei psicologia, parei, fui fazer história, fiz 3 anos de faculdade de história, voltei pra psicologia, que era o que eu queria mesmo. A terapia cognitivo-comportamental também sempre teve meu coração, diferente da psicanálise, né? São 2 abordagens diferentes. E que eu acredito mais na efetividade da TCC mesmo. E relacionamentos em si, foi mais por experiências pessoais, assim, né? Eu decidi ir para relacionamentos depois das experiências que eu tive, depois de eu sofrer muito até entender o que era o amor próprio. E aí foi por isso que eu escolhi ir para essa área de relacionamentos, né? Eu sempre falo que sempre fui uma pessoa que sofreu muito por amor. E chegou num ponto que eu era aquela pessoa que falava assim, não quero casar, não quero ter filho, não é pra mim, não quero namorar, não quero nada disso, não quero nada sério. Só que, na verdade, eu tava tentando fugir de uma realidade. O que acontecia? Meus relacionamentos não davam certo. E quando tava dando certo, eu ia lá e fazia alguma coisa, autossabotagem, né? E acabava estragando. E não dava certo, até que chegou num ponto que eu comecei a disfarçar isso, né? Falei, bom, já que não tá dando certo. E aí, claro que a gente não faz isso de forma consciente, mas inconsciente, né? Não, então, isso aqui não é pra mim. Só que, na verdade, aquilo me machucava muito. E, enfim, foi dessas situações até que chegou num ponto que eu tava me perdendo de mim mesma. Nessa de tentar fugir e não saber o lugar que eu tava, sabe? Não pertencer àquele lugar que eu tava. E, enfim, aí foi numa experiência de arriscar mesmo. Eu decidi assim, eu vou mudar de vida. E foi o que eu fiz. Depois que eu me formei, né, só contextualizando, depois que eu me formei, eu fui pra psicologia organizacional. Trabalhava em empresa, trabalhava em RH. Só que chegou num ponto que eu falei, não, eu preciso mudar de vida. Eu mudei de cidade, mudei de estado e foi bem... Tudo. Mudei tudo. E foi bem aquele... Eu brinco que tem até um meme que fala assim, né? Nossa, eu tô prestes a começar uma vida nova, num lugar novo, com pessoas novas. Foi exatamente o que eu fiz. Quase trocou de DNA. Quase de DNA. Eu coloquei minha mala dentro do carro e fui. E fui pra Santa Catarina, né? E fui assim, realmente, não, eu vou começar uma vida nova, com pessoas novas e eu não quero ser a Laís que eu sou hoje. Eu preciso mudar, preciso me encontrar. E fui pra lá, chegando já nos primeiros dias que tava ali, encontrei, na verdade, o Thiago, meu noivo. E é uma história bem engraçada, porque a gente já se conhecia daqui, mas assim, nós éramos amigos, conhecidos. E quando eu fui lá em outro estado, em outra cidade, em Balneário Camboriú, quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu encontro foi ele. Passou alguns dias, assim, nós começamos a namorar. Só que o nosso começo de namoro foi bem difícil, assim, também. Porque eu ainda tinha muito isso, de que não vai dar certo. E mesmo que tivesse tudo bem, tudo fluindo, dentro de mim ainda tava aquele negócio. Não, isso aqui não vai funcionar. Querendo se sabotar, autossabotagem. Exatamente. Não, isso aqui não vai funcionar, não é sério. Aí eu ficava assim, não é nada sério. E eu sempre, aquela assim, né? De batendo antes de levar, sabe? Então, assim, de medo do que o outro pode fazer comigo, eu já vou fazer antes. Então, tipo, será que ele tá me levando a sério? Não sei, mas eu também não vou ficar, né? Não vou criar muita expectativa. Na e defensiva. Eu sempre tava ali. Isso, exatamente. Sempre na defensiva. O começo foi, assim, bem difícil. Não entendia direito. E aí, depois, passou um tempo, eu só na expectativa. Era até engraçado. Eu ficava só na expectativa. Tipo, vai acabar a qualquer momento, assim. Mas não, foi durando. Pessimista. Nossa, muito pessimista. Mas foi durando. E aí, as pessoas gostam de separar, né? De espiritualidade e de psicologia. Eu junto as duas coisas. Porque eu trago muito a minha história, né? E eu acredito muito, depois de 3 anos passados, eu vejo que o fato de eu ter mudado de cidade, mudado de vida, foi muito assim, tipo, Laís, deu teu tempo aqui, vamos para outro lugar. E foi realmente, acredito que Deus que me tirou daqui e me levou para outro lugar. Porque na sequência foram acontecendo coisas que foram me fazendo enxergar, assim, outro sentido, outro lado. E eu sempre tive uma conexão muito forte, assim, com Deus. Eu sempre falava assim, porque, né, eu já sou muito íntima, sinto muito, e vou na igreja sempre. E eu sempre ficava aquilo, mas ainda falta alguma coisa, sabe? Eu tenho que fazer mais alguma coisa. E era como se assim, poxa, Deus faz tanto por mim e eu não tô fazendo nada por ele, sabe? Eu sempre ficava com aquela coisa assim.
começo do nosso namoro, a gente foi chamado pra fazer um retiro. E nesse retiro eu senti muito forte, e foi engraçado, porque eu fui, assim, só pedindo pelo meu noivo, pelo atual noivo, né? Eu sempre falava assim, que eu? Não, eu já conheço, eu já sinto, eu não preciso conhecer nada que tem nesse retiro, porque eu já sei. Vou por ele. E foi o contrário, quando eu cheguei lá, eu levei, assim, aquele susto e de entender que não, que eu tava no caminho certo, que eu tava no lugar certo e que a forma que eu queria tanto devolver aquilo pra Deus era dentro de uma família. E aí, assim, né, foi uma experiência muito de sentir, assim, mesmo, Deus falando, olha, teu lugar é aqui, é dentro de uma família, é trabalhando na família e é constituindo uma família que você vai me retribuir. Então, naquele momento, eu falei, putz, eu tô no lugar certo, eu saí da cidade, eu vim pro lugar certo, né, eu saí no momento certo, enfim. E a partir daí eu comecei a estudar muito mais sobre relacionamento, sobre amor próprio, o que era isso, sobre comunicação, o que dava pra melhorar, o que não dava. Eu comecei a me abrir mais, porque eu sempre falei muito, mas era aquele falar meio da boca pra fora, assim. As conversas difíceis a gente sempre desviava, né? Sempre, né? E quando eu comecei a estudar mais sobre isso, eu já tinha formação em terapia cognitivo-comportamental, então eu já entendia ali do comportamento mesmo, mas eu comecei a praticar, né? Porque assim, você conhecia uma coisa, eu comecei a praticar por mim. O que eu pensava refletia no meu sentimento e o meu sentimento reflete no meu comportamento. É isso que a TCC aplica, né? Eu comecei a estudar e me aprofundar e chegou num momento que eu falei assim, não, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu quero fazer. E aí foi então que eu comecei a, assim, sair totalmente da organizacional e comecei a atender casais, né? Aí fiz a especialização, né? Claro, além de estudar sozinha, como você falou que eu gosto muito de estudar, realmente gosto mesmo. Além de estudar sozinha, eu também fiz a formação em terapeuta de relacionamento e terapeuta de casais para poder atender tanto pessoas, assim, solteiras. Esses dias até me mandaram na caixinha lá do Instagram. Você atende só mulheres? Eu falei, olha, eu atendo todo mundo que sofre de amor. Seja casal, seja homem, seja mulher, mas sempre pra esse lado, né?